Fala pessoal, estamos dando início em mais um episódio do meu podcast Fala Pessoal. Desde já quero agradecer a cada curtida, a cada comentário, a cada compartilhamento que vocês vêm fazendo com o nosso material que a gente vem compartilhando no Instagram. É muito importante que vocês nos ajudem nesse compartilhamento, curtir, porque o algoritmo entrega mais o nosso material, tanto do YouTube, como no TikTok, Facebook, todas essas redes sociais, onde hoje eu já estou estabelecido, né? Então vai aparecer aqui no canto da tela todas as minhas redes sociais, né? A mágica da edição vai funcionar, vou deixar aí para o Gabriel, né? Não me deixar passar aqui vergonha, né? E agradecer, né? Desde já mais uma vez, né? Nessa parceria que a gente vem tendo, agradecer cada contribuição, feedback que a gente vem recebo pelo meu WhatsApp também, é muito importante, né? E a gente fica muito feliz, né, com cada mensagem que a gente recebe, né? E as críticas fazem parte, né, para que a gente possa aperfeiçoar também, né, o nosso dia a dia aqui. Quem quiser fazer sugestões de tema que a gente possa estar trazendo, abordando aqui, fiquem bastante à vontade, né? Agradecer os comentários, enfim, né? Vamos dar início mais nesse episódio, né? Hoje estamos recebendo aqui a minha amiga Jéssica Lima, né, embaixadora aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, do SOS Epilepsia, né, que tem essa militância, né, nos últimos anos, né, de desmistificar, né, sensibilizar, empatizar a sociedade, né, sobre a epilepsia, sobre todos os mitos, né, que cerca também, todos os medos, todas as dificuldades que tem das pessoas que vivem com epilepsia, né, a dificuldade de acesso, a dificuldade de diagnóstico também, que ainda existe muita dificuldade ainda por parte dos médicos, né? E isso exige profissionais cada vez mais qualificados e capacitados para poder fazer esse diagnóstico. E já jogo aqui para a Jéssica para que ela possa dar as boas-vindas para a nossa audiência, né? Que ela possa fazer um panorama. Quem é a Jéssica? Né? Eu falo sempre assim, a Wikipedia da Jéssica. Quem é a Jéssica dentro da militância? Como foi para você o diagnóstico? Como foi esse momento da descoberta, de você dar esse passo do diagnóstico, né, da aceitação e da militância, né? É importante que a gente possa conhecer um pouquinho, né, de como foi todo esse processo para vocês, se foi difícil, não foi, né, para que a gente também possa aproximar outras pessoas também, né, que vivem com epilepsia, né, que é possível ter uma vida normal, né, nos limites, né, das suas condições, mas que você consiga viver, trabalhar, ter sua vida social, né, como hoje a Jéssica tem, né, tem uma rotina de trabalho, tem a sua família, mãe de 2 filhos, a esposa é mãe, né, então consegue, né, ter uma vida, viver, né, e aí eu queria que ela falasse um pouquinho quem é a Jéssica Lima aqui para nós. Ah, que coisa boa. Primeiramente, muito feliz com o convite. O Alisson é um amigo que nos últimos anos foi literalmente alguém que veio para contribuir e para multiplicar e ser o multiplicador da causa, para a gente conseguir aí chegar nas realidades diversas de muitas pessoas que eu não conhecia e que, vendo a minha história, poderia tentar ter ou traçar um caminho diferente. Eu sou Jéssica Lima, sou diagnosticada com epilepsia há mais ou menos 12 anos. O diagnóstico veio após uma gravidez. Estava com 21 anos e aí engravidei. Por volta do 5º, 6º mês de gravidez, eu comecei a convulsionar do nada. E aí todo mundo ficou se perguntando o que é que estava acontecendo com a Jéssica. E aí, com isso, ninguém sabia o que era, foi passando e tive o meu filho. E aí, após o nascimento dele, começaram-se a investigação e tudo, e veio o diagnóstico da epilepsia. Poderia ter sido qualquer outro diagnóstico voltado para neurologia ou até outras coisas, mas foi a epilepsia. Na infância, eu tive alguns casos, alguns relatos de vivências assim, de que poderia ser considerado uma crise, mas não uma crise convulsiva, como é o que todo mundo conhece, e que acha que a epilepsia é resumida à crise convulsiva, tônico-clônico generalizada, que é aquela crise que todo mundo conhece, que a pessoa cai ao solo, e aí todo mundo fica meio que assustado, e faz parte do misticismo de todo mundo, desde que mundo é mundo. E aí acabou que foi um impacto muito grande na família e em toda a minha vida, no modo geral.
Eu estava com 22 anos, 21 para 22, e com um filho pequeno, que tinha acabado de nascer, e uma pessoa muito independente, que sempre fez as coisas sozinha, trabalho desde nova, viajei, fiz muita coisa e nunca me aconteceu nada. E agora eu me deparar com uma situação dentro de uma família que já tinha casos, mas muito abafado, que ninguém falava sobre. E eu me vi naquele lugar sem saber o que era. Sabia pouca coisa, porque a gente estuda, vê alguma coisa ali e tal, mas nada aprofundado. E me vi naquele mesmo cenário de alguém que descobre algo e que não sabe o que fazer. E só que aí eu tinha um ponto que eu tinha que pensar, porque eu tinha uma criança que precisava e que eu não poderia ficar ali tantos meses inerte sem saber o que eu ia fazer da minha vida, por exemplo. Mas tive muitas pessoas que apontaram e disseram: agora você vai ter que depender das pessoas, né? Porque venho de uma família de muito misticismo, onde as pessoas, que tem outros casos também, dizem que quem tem epilepsia não pode fazer nada. Né? Muito resumido ao que a gente vê, o que o povo conhece como. E aí passei um tempo até entender que não fazia parte, que a epilepsia ela aconteceu devido a vários diagnósticos, até investigação, e aí a gente chegou a um ponto de que, desde a infância, eu já tinha crises que poderia já ser aí um pró-diagnóstico, alguma coisa que poderia ser considerado uma crise de ausência e tudo. E aí ficou definido que o meu diagnóstico era hereditário e que, por algum motivo, eu não tive crise convulsiva como eu tive na vida adulta. E como muitas pessoas também podem ter e nem saber o que tem, né? Devido hoje, uma crise de ausência está muito mais relacionada. Na época, eu tenho 33. Então, quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade, eu no colégio tinha paradas comportamentais, parava ali 30 segundos, depois voltava, ou então, do nada, dormia na sala e ninguém sabia o que era. Então, chegando aos, realmente, assim, os resultados dos exames, com tudo, investigação e tudo, a gente entendeu que já era, né? Então, o meu diagnóstico de epilepsia, ele vem dentro de várias coisas que aí a gente foi chegando e foi ligando os pontos. Então, eu não era uma criança desatenta. Eu era uma criança que já tinha epilepsia e que não sabia. Como hoje a gente vê vários quadros e vários casos de crianças que acabam descobrindo mais cedo, não só a epilepsia, como outras doenças também, pelo olhar do pai, pelo olhar da mãe, que hoje a gente já pode ter essa possibilidade. Há 30 anos atrás era uma coisa mais difícil. Um pai olhar para o filho e achar que ele simplesmente parou ali, não era outra coisa. Então, foi passando. Na família foi muito difícil o diagnóstico, né, porque ninguém conversava sobre. E aí eu fui buscar informação sozinha. Então, fui trocando de médicos até chegar na médica que realmente entendia o meu lado como mulher, o meu lado que eu ainda queria engravidar novamente. Eu não tive uma gravidez muito favorável. E agora, com o diagnóstico da epilepsia, eu teria que ter um acompanhamento mais realmente definido e direcionado para aquilo. E aí, até que encontrei uma médica que realmente me acompanha até hoje. E foi literalmente um anjo que a gente conseguiu fazer vários... centralizar para ter uma qualidade de vida. A epilepsia, ela pode... Eu costumo dizer que a epilepsia ela pode aparecer em qualquer fase da vida, independente de idade, independente de qualquer coisa. Ela pode vir tanto de forma primária, como foi o meu caso, né? Eu nasci com e só descobri depois, como ela pode vir por outras causas, como até causas secundárias após sequelas de acidente, por exemplo. Então, qualquer pessoa, em qualquer época da vida, pode ter epilepsia. Né? Só que é diferente de uma crise epilética, de uma crise convulsiva, que qualquer pessoa pode ter uma crise convulsiva e não ter epilepsia. Então, são coisas diferentes.
Então, a epilepsia, doença neurológica e tudo, que é a doença mais comum no mundo, ela pode acometer qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Sim. Mas o que vai caracterizar ser epilepsia é a recorrência das crises. Sim. Independente se elas são crises convulsivas, tônico-clônico generalizada, que é um tipo de crise convulsiva, ou se é uma crise de ausência, por exemplo, que é aquela crise que as pessoas praticamente não percebem. Né? E aí tem vários nomes e tudo. Que é o que tu tinha quando era criança. Que era o que eu tinha quando eu era criança. Então, o diagnóstico de epilepsia é muito difícil. O diagnóstico de epilepsia é feito por um neurologista que na verdade é para ele ter especialização em epilepsia. Então, não só neurologistas às vezes conseguem realmente fechar um diagnóstico de epilepsia. Então, realmente é difícil, porque junta a anamnésia, que é a história que o paciente conta, que a família conta. Hoje em dia já se usa muito vídeos, né? Eu sei que é difícil você dizer assim, a pessoa está tendo uma crise, filme. Eu sei que é difícil, mas às vezes uma filmagem ela acaba ajudando no diagnóstico do médico. Sim. E aí ele junta tudo isso com exames de imagem, com várias formas de investigação para entender, porque às vezes pode ser só uma epilepsia, mas pode ser outras coisas também, sim, um tipo de epilepsia diferente. Sim. Então, é uma doença com muitas nuances, não é uma doença simples, é uma das doenças mais antigas que tem e que pouco se fala sobre. Então, eu enfrentei isso quando eu me deparei com um diagnóstico que, mesmo na família tendo outros casos, eu não sabia o que era. Então, nessa ida de busca por autoconhecimento, saber se eu realmente poderia continuar a ter na minha vida. Se eu tinha 21 anos e descobri que tinha epilepsia, por que eu ia parar a minha vida se eu tinha vivido até 21? No auge da tua juventude, né? Então eu me fiz essa pergunta. Então, assim, cheguei à conclusão com a resposta de que a epilepsia ela fazia parte da minha vida, sim, mas ela não era a minha vida. Então, eu precisava voltar, e se eu estudava, e se eu trabalhava, eu tinha que voltar a fazer tudo isso. Só que talvez eu, com o diagnóstico da epilepsia, eu teria mais cuidado, coisa que talvez eu não tinha. Então, eu comecei a observar muito também com terapia, que foi muito importante para mim logo no início, de realmente abraçar e de entender que eu tinha epilepsia e que não poderia me tirar e que eu não poderia ficar numa caixa. Então, a terapia me ajudou pra caramba a entender o processo de aceitação, a entender que não culpar Deus ou qualquer coisa que seja, mas que tentar tirar daquilo algo que eu pudesse fazer. E aí foi que veio a questão de abraçar a causa, não só por mim, pessoa com epilepsia, mas também pelos meus filhos, por parentes, que tem outros casos na minha família, como eu já falei, e pessoas próximas, e pessoas até que eu não conheço. E aí eu tinha isso na minha cabeça, que se com a minha história, com a forma que a epilepsia chegou na minha vida, eu pudesse ajudar uma pessoa, sim, eu já estaria fazendo muito. Sim, sim. Porque eu não tive essa pessoa. Sim. Então, eu tive muita ajuda de profissionais. Porque eu cheguei para mim e falei, não, eu preciso de ajuda para entender e para seguir. Mas tem muita gente que não tem nem essa ajuda, nem a ajuda de dentro de casa, nem a ajuda do próprio meio da onde ela está. Então, existem muitas nuances dentro da epilepsia que ninguém quer falar sobre. Sim. Então, acaba que isso leva a gente a ir para um casulo, onde, quando você recebe o diagnóstico, dependendo da época de vida que você está, você, quando criança, quem coloca você no casulo é os familiares, pela superproteção, pelo cuidado e uma série de coisas. Então, quando a epilepsia vem na infância, pode acontecer isso. Aí, quando ela vem na vida adolescente, aquela ali na adolescência e tudo, pode vir a questão da vergonha. Não posso sair sozinho com os amigos, porque posso ter uma crise e quem vai me ajudar? A vergonha que vai ser. Isso tem muito na cabeça do jovem, sabe? Os remédios, tudo. Na vida adulta, vem a questão de independência. Será que vou conseguir ser independente? Será que vou conseguir constituir minha família?
Será que vou ter qualidade de vida? Então, acaba que tudo pode vir num mapa muito cronológico de que qualquer época da vida que a pessoa tenha o diagnóstico, ela vai lidar com situações diferentes. Sim. Aí, na fase de terceira idade, por exemplo, vem outras doenças associadas, vem uma outra gama de coisas que pode dificultar ainda mais no diagnóstico de epilepsia na terceira idade. Então, hoje, eu trago muito a pauta de que as pessoas precisam entender para se ajudar, sair desse casulo e realmente se aceitar como pessoa com epilepsia, mas não colocar isso num lugar só. Sim. E realmente externar. Não é fácil, porque a gente tem aí um mundo que no trabalho, no colégio, em qualquer área vai ter alguém que não vai estar ou apto da informação e que vai ser difícil. Mas em qualquer lugar vai ser. Sim. Então, acaba que nesses últimos 4 anos que a gente vem aí tentando realmente chegar em algum lugar com a epilepsia, tentando aí cada passo levar a conscientização com os trabalhos enquanto ABE, com os trabalhos enquanto SOS Epilepsia agora, hoje já. Então, assim, são muitas coisas que a gente vai encontrando as pessoas e a gente vai entendendo que não é a história da Jéssica que me trouxe até aqui. Sim. É a história que muitas pessoas precisam de ajuda para contar. Sim, sim. Então, acho que se resume nisso. Sim, é interessante, viu, Jéssica, a tua fala aí, eu acho interessante quando tu fala, porque chega brilho, quando você fala, né, chega brilho o olho, né, como quando tu começa a falar sobre isso, né, sobre todos esses desafios, né, de como você virou a chave, né, também como você falou, você foi diagnosticada já há cerca de 12 anos, né, e aí num momento assim de extrema sensibilidade para você, num período de gestação que não é fácil para a mulher, né? E às vezes é uma gestação que, como você falou, não foi uma gestação fácil, né? Foi uma gestação com dificuldades. Posteriormente veio uma outra gestação, né? Que aí só que já entrou em outro contexto que você já sabia, né? Já entrou mais preparada, né? Vamos dizer, se pode se dizer assim, né? Preparada, mas já conhecendo o diagnóstico, né? Já com alguns profissionais já lhe acompanhando, né? E tudo. E após tudo isso, você viu, não, mas eu preciso tirar toda essa minha dificuldade também do anonimato, né? Porque até então era só dentro do seu círculo familiar, tem aquele negócio da vergonha de falar para outras pessoas, né? Da não aceitação entre os amigos. Parece ser bobagem, né? Mas ainda existe um certo estigma ainda, né? Social, né? De como se eu for fazer uma entrevista, a empresa vai me aceitar, né? Com epilepsia, né? Então uma série de coisas. E aí você virou, há 4 anos atrás, você virou a sua chave, né? Assim, não posso mais guardar isso para mim, né? Eu tenho que virar e servir de um colchão de conforto para outras pessoas, um colchão de informação, principalmente, né? Porque muitas pessoas, como você falou, a epilepsia em si, ela não é um diagnóstico fácil. Não. Né? E a gente, com todas as dificuldades que a gente sabe que o nosso sistema único de saúde possui, né? Quem tem plano de saúde, eu não quero nem entrar nesse contexto, que são pessoas que já têm um pouco mais de suporte, né? E tudo, que ainda assim é muito dificultoso, né? Eu sei que tem pessoas que têm plano também que para você conseguir achar um profissional que esteja capacitado para poder fazer um diagnóstico preciso, não é difícil a gente ver pessoas ir fazer tratamentos fora para poder tentar diagnosticar, porque ainda tem pouquíssimos profissionais, né, que com capacidade. Olha, aqui no Hospital Geral tem um setor que trata só... Aqui em Fortaleza, a gente é muito privilegiado. Eu acho que o acesso é que é difícil, né, no contexto de estar lá dentro, de já ter feito muitas ações, de tentar conversar com os médicos para tentar a possibilidade de melhorar esse acesso e ver as dificuldades deles para poder levar as demandas para o poder público, né? A gente fazer ações com os órgãos e tudo. A gente encontrou que é isso. A gente é muito privilegiado porque a gente tem muitos profissionais aqui em Fortaleza que saem daqui para representar em outros lugares
E a gente tem esses profissionais aqui. E esses profissionais, eles estão em lugares que o acesso era para ser mais fácil. E, na verdade, é mais difícil. Sim. Mas a gente tem profissionais aqui em Fortaleza super capacitados, melhores profissionais até assim de que tem em outros lugares. E a gente em Fortaleza tem o quê? Em Fortaleza tem, no hospital universitário, tem um ambulatório de epilepsia. Lá à frente tem médicos excelentes, como a doutora Ângela Gifone, doutora Mariana. Então, assim, tem muitas médicas muito capacitadas e especialistas em epilepsia, como tem no Alberto Seib, no Hospital Infantil. Lá também é um ambulatório de epilepsia, onde essas médicas também estão lá, junto com outros médicos também muito importantes para tanto na parte de neurologia, mas também voltado para a epilepsia. E a gente tem no neuroadulto, a gente tem no Hospital Geral, né? No HGF, a gente tem um ambulatório de epilepsia dentro do HGF, poucas pessoas sabem disso, e com médicos especialistas assim demais à frente no neuroadulto. Lá à frente está tanto o doutor Tiago Feijó. E, assim, é um mix mesmo da gente saber que a gente tem profissionais, a gente tem um sistema que é difícil em qualquer lugar. O Sistema Único de Saúde, ele tem algumas barreiras para a causa da epilepsia, para a doença epilepsia, porque não é barato. É uma doença muito cara, no modo geral. Mas existem políticas públicas que elas podem ser melhores trabalhadas para que a gente consiga dar qualidade de vida para essas pessoas. No contexto de acesso, num contexto de que o posto de saúde esteja qualificado para acompanhar essa pessoa que já toma seu medicamento, que já sabe, já tem acompanhamento, que já está sem ter crises aí, sei lá, há mais de um ano, e que ela continua ocupando uma vaga no ambulatório de epilepsia lá do HGF, por exemplo, porque num posto de saúde não tem como acompanhar. Então acaba, ou numa policlínica não tem como acompanhar, onde seria o lugar exato para acompanhar. Então acho que assim, uma melhor organização a gente conseguiria chegar. Mas isso aí é para todas para bastante doenças voltadas para a neurologia, tem esse ponto. Mas a gente conta com profissionais muito, muito capacitados aqui em Fortaleza, e aí, por isso, a gente ficou com aquele receio. Porque a gente tem profissionais e a gente não tem acesso. Então, mas com isso, é muito na busca de que um dia vai dar certo. E quando a gente fala sobre isso, é muito sobre as famílias, sobre as pessoas que têm epilepsia, entenderem essa pauta, entenderem a vida delas, e entenderem que esse acesso que elas têm dificuldade, que esse medicamento que elas não conseguem, muitas das vezes medicamentos em alto custo. Eu digo porque eu vivo essa realidade. Então, no mesmo jeito que eu tenho um acompanhamento, eu também estou lá no SUS, porque parte dos medicamentos do que eu tomo alguns, eu recebo no alto custo. E recebo na farmácia normal. Então, assim, isso é a realidade de muita gente. Mas que a gente só muda para que tenha mais acesso, assim como aconteceu com outras frentes, vamos dizer assim, com autismo ou com qualquer outra que realmente a gente não quer falar sobre, com as pessoas. Com as pessoas se movimentando, entendendo que não é só sobre ela, mas é sobre a gente conseguir levantar um questionamento que é muito difícil, que vai bater em várias pessoas de várias formas diferentes, mas que talvez, se a gente tivesse coragem de juntos falar o quanto que essas pessoas sofrem, o quanto que é difícil, o quanto que não é visto, o quanto que as oportunidades para pessoas que realmente falam que têm epilepsia no campo de trabalho é difícil. Então, assim, é uma base que, se a gente se juntar, eu acho que fica mais forte. E talvez um dia a gente consiga mostrar para a sociedade, no modo geral, que a epilepsia não é só sobre a pessoa que tem ou a família, mas sim sobre o outro, sobre a empatia do outro, de entender que, se uma pessoa está passando na rua e ela tem uma crise convulsiva, que tanto pode ser porque ela tem epilepsia ou pode ser por qualquer outro caso aparente, ou uma baixa
para quem tem diabetes, por exemplo, ou outra circunstância que for, porque tem várias formas de acontecer uma crise convulsiva e nem ser epilepsia, mas o socorro é o mesmo. Então, quando a gente vem numa pauta de que o socorro é o mesmo, mas que o olhar da sociedade para aquilo é diferente, então acaba que a gente não consegue. Sim. Então, é muito mais sobre a gente falar disso, que o socorro é o mesmo, que os mitos que envolvem a epilepsia são mitos. Sim. E são mitos desde que o mundo é mundo. Sim. Então, as pessoas não querem encostar, as pessoas não querem ajudar. Quais os principais mitos, Jéssica, que hoje cerca assim, a epilepsia? O que é os que são populares, né? Vamos dizer assim, né? Acho que os populares são que pega, né? Que a pessoa não pode encostar porque pega. Ou então que se alguém estiver convulsionando, colocar o dedo na boca, ou colocar qualquer objeto na boca porque a pessoa vai engolir a língua. Então, assim, são coisas que isso percorre. E acaba que a doença acaba ficando ainda mais com um preconceito muito enraizado, sabe? E aí, para tirar... E aí você imagina um adolescente hoje que recebe o diagnóstico com a sociedade não preparada para aquilo, ele vai escolher o que ele acha que é mais fácil, que é não falar. Do que se ele encontrasse uma sociedade onde esses mitos fossem derrubados e que a epilepsia não pega, de que se você vê uma pessoa convulsionando, você pode ajudar colocando ela de lado, ficando calmo, colocando ela de lado, para que se vier alguma secreção sair, e não porque ela vai engolir a própria língua, porque isso não é possível acontecer. Então, assim, e deixar ela terminar a crise dela, que pode parar ali que pode ir de 1 minuto até 3 minutos, e esperar ela voltar e contar para ela o que aconteceu. E que, se for mais de 5 minutos, aí sim procurar uma ajuda. Porque, às vezes, a pessoa voltou e ela continua a vida dela normal. Ou então, às vezes, realmente passou muito tempo e ela precisa ir para um pronto-socorro para entender o que foi que aconteceu. Sim. Mas, na maioria das vezes, a crise vai ser 1 minuto, 2, e a pessoa, quando volta, ela precisa de acolhimento. Sim. Ela precisa que aquele olhar não seja um olhar de apontando o que foi que aconteceu. E não, tem que ser um olhar de eu vou te ajudar. Entendeu? Que esse é o olhar que, quando a gente vê na rua, eu já passei por isso. Tanto de estar na pessoa que precisa do olhar de conforto, como eu ser o olhar de conforto para uma pessoa. E eu só consegui ser esse olhar de conforto porque eu já passei por isso. E as pessoas não precisam passar por isso para ter esse olhar de conforto. A pessoa pode ajudar simplesmente porque poderia ser você. E aí, se fosse você, como é que seria? É um sinal, um movimento que você faz que é super de sensibilização e de empatia, né, com o outro, né? Até para falar um pouquinho também das ações do SOS Epilepsia, né? Vocês têm esse trabalho muito educativo, né? Sim. De primeiros socorros, né? De como que eu acho que são coisas que salvam a vida, né? Como você souber vendo uma pessoa em situação de crise, né? São processos, né? Você entender que se você pegar na secreção, você não vai pegar a epilepsia, né? Logo de saída. Isso. E de que como simples atitudes de colocar só a pessoa de lado, você pode salvar uma vida, que você não sabe. Exato. O nível de crise que aquela pessoa pode estar, como você falou, pode ser que seja só 2 minutinhos, pode ser que seja 5, né? A gente não sabe como é que vai ser. Exato, então você acaba literalmente tendo a chance de ser o herói daquela pessoa. Sim. De ser aquela pessoa que fez isso. E que, com certeza, quando terminar, essa pessoa com certeza vai olhar para você e vai agradecer. Sim. E se por acaso não acontecer isso, mas você fez sua parte. Sim. Eu acho que é muito sobre isso. Então, o SOS ele vem como um grito de socorro, realmente. A sociedade ela precisa estar apta. Eu sonho num dia que a gente olha aí vários outdoors, como a gente tem aqui em Fortaleza, e que a gente tenha outdoors de primeiros socorros. Porque não é só sobre a epilepsia. É sobre a sociedade estar apta a ajudar qualquer pessoa. Então, assim, hoje, se eu sair na rua e eu tiver uma crise, eu vou ficar com medo se vai ter alguém apto a me ajudar da maneira correta. Ou se, pelo menos, vai ter alguém que vai tentar querer ajudar, que ainda tem essa questão também. Então, eu sonho um dia que a gente possa fazer isso. E a gente está indo para um lugar que há 10 anos atrás não se falava sobre isso. Há 5 anos atrás começou a se falar. E hoje a gente já fala um pouco mais abertamente. Então, eu acho que as histórias elas fazem com que
cada vez mais a gente vai encontrando e vai se ficando mais perto para chegar num lugar que talvez vai abraçar muito mais gente. Sim, sim. Eu acho que é um processo de ressignificação, né, de como as pessoas pensam, né, uma série de coisas, né. Eu gosto de falar que assim, se a gente vivesse uma sociedade com mais respeito e mais empatia, a gente viveria uma sociedade muito mais harmoniosa, muito mais amorosa, muito mais acolhedora, né? E eu acho que esse trabalho que você faz é de suma importância, né? Primeiro assim, educativo, né? De explicar o que é epilepsia, né? De onde você procurar quando você for diagnosticado, né? Posto de saúde, os locais, né? De acolhimento e de tratamento, né? Como você falou, hoje, com todas as dificuldades, o SUS possui hoje uma equipe que eu acho que o que você fala assim, o volume hoje de pessoas com epilepsia, o sistema não está estruturado para acolher todo mundo. Não, né? Em Fortaleza a gente tem dados dos médicos que Vocês têm números é em torno de 1 a 2% da população do Ceará tem epilepsia. Então, se a gente for pegar isso para o macro, a gente está falando aí, sei lá, Ceará tem 8 milhões de pessoas, né? Por aí, eu acho. Então, assim, se a gente pega num ponto disso, se 1% tem, a gente está falando de 80 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Então, assim, a gente tem dados de 2015, que foi feito o último dado de pessoas que são acompanhadas dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tinha 35 mil pessoas. Sim, já é muita então, gente. assim, no HGF, eles têm um volume de atendimento de mais de 1.000 pessoas, sabe? Assim, que estão sendo acompanhadas lá mês a mês. E essas pessoas estão lá e elas poderiam estar sendo acompanhadas em outros lugares e abrindo mais vagas. Então, assim, tem muita gente que precisa muito do primeiro diagnóstico, sabe? Que teve uma crise ali. E se você teve uma crise só, você não precisa. Sim. Você não já tem epilepsia porque você teve uma crise. Mas se você teve 2, 3, é bom que você vá para o primeiro atendimento para poder ter um acompanhamento. Eu acho que é isso que você fala, né? Porque hoje assim, são pessoas que hoje são acompanhadas e já são todas diagnosticadas e às vezes tem pessoas que nem sequer estão diagnosticadas que aí, vamos supor, acho que você sobrecarrega o sistema porque você já é acompanhado. Não precisa mais necessariamente você estar lá porque, vamos supor, supostamente você estaria um pouco mais controlada, porque você já está sendo acompanhado com medicação e tudo. A epilepsia ela tem vários tipos, né? Então, dependendo do tipo, a gente tem a epilepsia de difícil controle, que ela é de 100%, 30% são epilepsias de difícil controle. Aí tem vários tipos. E aí esses 30%, ele está num polo que realmente tem que ter o acompanhamento e tudo mais. Aí realmente tem que ser aquele acompanhamento ali. Mas a gente está falando de 70% das pessoas que têm epilepsia hoje no mundo que não precisam literalmente desse acompanhamento e que um acompanhamento secundário, um acompanhamento ali de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, ou até uma vez ao ano, que a pessoa às vezes teve uma crise por ano, ou então está há muito tempo sem crise. Então, hoje eu posso dizer que eu estou há 1 ano, 5 meses e 12 dias sem crise convulsiva, e que é o que impacta a minha vida. Então, assim, para mim, eu nunca consegui ficar mais de 1 ano sem. Então, eu já estou há 5 meses e um pouquinho a mais. Então, assim, é você olhar e ver. Tem 70% das pessoas que têm epilepsia e que podem estar dentro dessa casa, das pessoas que podem falar e dizer, olha, falta um medicamento para mim, é difícil. Ou então, eu não tenho acompanhamento correto, eu queria passar por exames complementares para entender. E essas pessoas não podem. E as pessoas que estão lá naquele 30% de epilepsia de difícil controle, elas estão porque elas precisam desse acompanhamento e às vezes elas não podem nem falar. Então, assim, a gente tem aí um macro de pessoas que pode. Eu sei que é difícil você expor, mas eu falo muito do lugar de que trazer para aquele lugar de tipo assim, que a minha história sirva para você entender que não precisa passar por tudo isso, que a gente está aqui para juntos poder conseguir algo melhor, para que as próximas pessoas que tenham diagnóstico saibam como lidar e que cada um vai segurar a mão de todo mundo e a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida, porque é sobre ter qualidade de vida. E saber que se pode, né, ter uma vida,
né, ter uma vida em sociedade normal, trabalhar, ter família, né, tudo como você mesmo tem hoje, né? Sim. E aí, Jéssica, eu queria que tu falasse um pouquinho, que eu acho, falar um pouquinho das ações, né, do SOS Epilepsia, né? Você falou que há 4 anos você, como foi o teu start e como foi e qual foi as tuas primeiras ações, né? Porque necessariamente a gente sempre tem aquela ânsia de assim, querer começar grande, mas às vezes assim, você começa, às vezes, num grupo de 10 pessoas, às vezes, dando informação. Isso que você está fazendo é uma coisa de impacto tão grande para as pessoas, né? E aí eu acho que eu queria que tu falasse um pouquinho assim, como foi quando você virou há 4 anos atrás e qual foram as tuas primeiras ações, né? Não, como é que eu posso ajudar o outro? Que acho que você ficou se perguntando, né? Como é que agora tá bom, eu quero falar sobre a epilepsia, que eu vivo com epilepsia. Mas agora, como é que eu posso contribuir com o outro, né? Para a sociedade, no modo geral. Né? O start foi o meu filho, né? Eu tenho um filho de 11, que agora vai fazer 12, e tenho um filho de 6. E aí o meu filho de 6, quando ele estava ali com 2 anos, mais ou menos, ia fazer 2, ele teve uma parada comportamental, que eu olhei e me vi no lugar de minha mãe, há 30 anos atrás, olhando para mim e achando que não era nada. E eu tinha a possibilidade de olhar para o meu filho e achar que era alguma coisa. E ir atrás e ver se era, para que meu filho não passasse, ou eu, uma pessoa com epilepsia, também tendo uma criança que poderia ter epilepsia, e eu iria fazer o quê? Então, quando eu me vi nessa situação, eu dei o start para aprender mais sobre, para procurar associações, órgãos, para me dar uma maior capacidade de enfrentar caso, depois do acompanhamento que meu filho estava tendo e a investigação, viesse um diagnóstico. E aí eu fui atrás de informação, foi onde eu encontrei a Associação Brasileira de Epilepsia, e eu também encontrei outros canais também, como a Epilepsia 360, que faz um trabalho muito bacana no Pará. E aí eu passei por uma jornada de conhecimento, feita por essa ONG, Iluminando a Vida, que é lá no Pará, online na época, foi acho que 2019 para 2020. E aí eu conheci muitos profissionais, conheci muitas histórias, e aí uma história me deu um start. Uma história de uma menina que eu conheci, que ela mora fora, nos Estados Unidos, e que ela viveu tudo além do que eu poderia achar que poderia ser possível alguém conseguir fazer ações em prol do outro, e ela conseguiu fazer. E aí eu vi naquilo algo que poderia... Olha, eu não estou sozinha, existem... a doença mais comum neurológica que existe no mundo, em números, mais de 1% da população mundial tem epilepsia. Então, é muita gente. Então, assim, é algo que não é só sobre a Jéssica. E aí, quando eu dei esse start, que eu vi uma menina jovem, que lá no Canadá, que é a Cassidy Megan, criou um movimento junto com a mãe dela para falar sobre a epilepsia. E hoje é um movimento muito grande, que é o Purple Day, que acontece sempre em março, né? O mês, e é o dia 26, é o dia roxo. E que aqui no Brasil a gente também trouxe por meio da ABE como um março roxo, entendeu? Que aqui em Fortaleza, inclusive no Ceará, é lei, né? Que a gente foi junto para conseguir. Então, são coisas que a gente foi com o tempo conquistando, mas muito olhando aquele olhar, que mais uma pessoa, a gente conseguiria ajudar mais pessoas. Então, foi nesse start que eu fui atrás de poder fazer parte de algo que pudesse ajudar mais pessoas. E que talvez a minha história pudesse ser estopim, assim como outras foram para mim, que a minha história pudesse ser estopim para realmente conseguir fazer algo. Então, a gente aqui em Fortaleza, a gente começou... Fui convidada para ser embaixadora da ABE em 2020, e aí a gente fez um trabalho muito, muito forte de conscientização, ações em hospital, ação de entender aqui as nossas nuances aqui, trazendo para o Ceará em si, Fortaleza, entender que nas comunidades, nas periferias, tinha muita gente que precisava de ajuda. Muita carência de informação. Isso. Né? E aí eu me deparei com uma realidade que é a mesma realidade no Brasil todo, de não acesso, de falta de medicamento, de muitas coisas. Mas são nuances diferentes. Então, Ceará, Fortaleza, a gente tem nuances de uma comunidade onde a pessoa teve uma crise convulsiva depois de um banho ou depois que comeu algo
E aí a pessoa vai no posto de saúde e sai com um diagnóstico de epilepsia. Ou sai com um diagnóstico de convulsão. E aí essa pessoa não consegue fazer um exame de imagem, não consegue fazer nada e fica com aquela informação ali. Às vezes, não pelo médico que atendeu, mas pela forma que foi passada para ela ou que ela acha. Ou então ela começa a tomar por conta própria um medicamento e aí fica por isso a vida toda. Ou, às vezes, nem foi atrás de saber. Então, eu consegui chegar nesses lugares e ir esbarrando com essas histórias e vendo e me reconhecendo nelas. Né? E aí foi aí que a gente começou a fazer as ações, entender que as comunidades precisam de ajuda. E aí eu tive várias ajudas com associações aqui em Fortaleza que fazem esse trabalho, que foi muito importante, né? Como a AME, que é a Associação das Mulheres Empreendedoras aqui no Ceará, que fez com que a gente conseguisse realmente entrar nos bairros e entender que aquela pessoa podia ser um multiplicador. E aí a gente trabalha o tal do multiplicador roxo, do agente roxo, dentro desse projeto com a AME, para realmente encontrar essas pessoas e partir. Porque quando a gente começa com a educação, começa com a conscientização, fazendo os trabalhos, e hoje, como a SOS Epilepsia, a gente chega numa vertente de que a gente precisa ajudar mais. E aí a gente parte do princípio da conscientização, porque a conscientização é a porta, mas a gente precisa entender, encontrar essas pessoas, saber quem são e o que essas pessoas precisam. E aí entra o tal do dado para a política pública, né? E aí a gente consegue fazer algo. Então, eu acho que a vertente do trabalho é essa, mas priorizando a questão da conscientização. Trabalhos em escola, entendeu? De realmente colocar a cara e, nesse colocar a cara, falar, você conhece uma pessoa que fala. Quando você começa a falar sobre, aí a pessoa, ei, tem uma pessoa na minha família que tem. Ah, eu vi um caso. Ah, eu conheço alguém. Às vezes é a própria pessoa ou é uma pessoa da família e a pessoa ainda não está confortável para dizer, aí fala, olha, eu conheço fulano. Por quê? Porque alguém falou. Então, eu acho que esse falar pode ser tanto eu que tenho epilepsia, como você, que é uma pessoa que veio para nos ajudar a chegar em mais pessoas e que, como a sua blusa fala, lute como uma pessoa com epilepsia. Então, não é só sobre a pessoa que tem epilepsia, mas é sobre o familiar, é sobre o cuidador, é sobre a pessoa que realmente pode levar isso para frente devido à importância. Então, o trabalho com SOS, epilepsia e com as associações são muito nesse lugar de realmente entender o cenário, entender em que lugar essa pessoa está, para que a gente possa, além da conscientização, poder ajudar. Sim, e até falar, aproveitar que a Jéssica já falou, né? Dessa vez eu ganhei até presente, viu? Tá começando a ficar chique aqui, ó. Ganhei um bonezinho da Jéssica, né? Epilepsia, abraça esta causa. E essa blusa aqui também, né? Acho que dá para ver. Como uma pessoa com epilepsia, né? Agradecer a Jéssica pelo presente, né? Eu sempre uso a minha roxinha também, a SOS Epilepsia. SOS Epilepsia é do movimento aqui no Ceará, né? E a gente tem muitos materiais falando sobre. A gente fez um movimento muito bacana ano passado, em 2023, né? A gente está agora iniciando aí possíveis formas de modificar ainda mais o pensamento das pessoas sobre conhecer ainda mais, mas o trabalho que a gente fez ano passado de estopim do SOS Epilepsia aqui em Fortaleza com ações tanto na Assembleia, como em escolas, né, como em órgãos públicos, com a ajuda das pessoas em si. Né? A gente conseguiu fazer aí encontros de mães, encontros de pessoas que realmente não tinham, nem sabia que poderia ter esse olhar. E a gente estava lá no hospital, a pessoa estava aguardando a consulta e a pessoa receber um panfleto informativo e a pessoa continuar assim, retraída. Não sou eu, não. Você está com o nome dela, você sabe que ela vai ser a próxima a entrar, mas ela, não sou eu, não. E ela, depois que vê que pode ser um momento de acolhimento, aí ela pega e fala, olha, sou eu, tenho epilepsia desde tanto tempo, não trabalho, ou trabalho e nunca falei no meu trabalho que tenho epilepsia. Então, são esses relatos que a gente encontra e aí a gente vai conversando e vai dando uma característica maior para que a pessoa realmente entenda que aquilo é uma condição de vida dela e que ela não pode parar.
Sim, sim. Né? Então, o movimento SOS ele vê muito isso, um grito de socorro para que a pessoa com epilepsia entenda o lugar dela, para que o familiar entenda que ele precisa também ser um suporte, para que o cuidador entenda que o universo que ele tem lá é muito difícil para ele, é muito difícil para a pessoa que ele está cuidando. E aí, quem é que cuida do cuidador? Aí entra isso. E a sociedade, no modo geral, entender a importância. Tu falou uma fala que é super, super interessante. Quem cuida do cuidador. Quem fala muito isso é sobre as mães atípicas. Eu recebi aqui o doutor Leonardo, que ele é doutor em psicologia, né? E tudo, e a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Muito das mães atípicas, né? Que geralmente quem tem filhos autistas, né? A mãe praticamente vive dedicação exclusiva para os filhos, né? Pela as dificuldades, né, da dependência e tudo, né? E é um debate que é super importante, né? Você falar assim, quem cuida do cuidador, né? Assim, que é o seu momento, né? Eu acho que é importante trazer esse debate, né? E eu acho assim, o papel de vocês, assim, e cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu processo. Sim. Você teve o seu processo, né? Assim, você não está querendo trazer todo mundo à luz, né? De que todo mundo se assuma, né? E tudo, não é isso, né? O seu papel é assim, é de acolhimento, não precisa você necessariamente não, mas entender que vocês estão ali para dar um suporte, né? De que você tem uma pessoa para poder conversar e você não precisa necessariamente se identificar quem é, né? Cada um, eu acho que vocês como movimento tem esse papel que é exatamente de empatia, saber não, que você não está sozinho nessa, né? Que você tem pessoas para lhe acolher, para lhe escutar, né? E às vezes muitas pessoas, não tenho nem dúvida, que falam com você pelo direct, às vezes para pegar uma informação, para tirar dúvidas, né? Porque você é esse ponto de encontro, né, dessas informações. Né? De um tempo para cá, eu não tenho rede social pessoal, a rede social é realmente voltada para a causa em si, todas as que a gente faz aí um trabalho, e é muito voltado nisso, é ser aquela mão, não para diminuir a tua dor, mas para que você encontre que não é só você que tem essa dor e que tudo tem um tempo, vai ser no tempo que você quiser, é um processo. Eu não foi do dia para a noite, são 12 anos de diagnóstico, onde eu passei 8, eu entendi que era para mim, mas eu entendi só para mim. E a terapia foi importante para você entender os processos. Eu continuei trabalhando sem dizer nos lugares que eu tinha epilepsia, e só falava quando eu ficava confortável. Eu passei por tudo isso. Até eu entender que eu precisava sair do que era confortável, que eu achava que era confortável, para entender que eu precisava realmente estar em sociedade falando. Então, assim, só agora recente que eu realmente entendi que o papel é muito mais sobre o meu lugar enquanto cidadã, entendeu? De que a epilepsia, ela me deu algumas características que eu tenho que ter cuidado, com certeza. Mas ela também me deu, para a minha consciência em si, que a gente pode literalmente fazer um pouco diferente. Sim, sim. E ano passado vocês fizeram muitos movimentos interessantes, né? Que eu acho que, assim, comparado com outros anos, é porque acho que vocês vêm tendo uma evolução, né? Eu me lembro que vocês estiveram no 8M, né? Sim, sim. Ano passado vocês fizeram diversas rodas de conversa, entre elas uma lá na Assembleia, né? Sim, CIAD, ano passado foi muito bacana. Ano CIAD, passado, né? a gente conseguiu chegar em muitas pessoas, conhecer muitas histórias, entender que cada um realmente tem a sua parte de contribuição em tudo que a gente pode conseguir com o passar do tempo. Então, a gente tem aí um cenário muito, muito forte de pessoas que realmente querem ajudar, porque tem empatia com a causa, sabe que a causa precisa dessa empatia, que é o que é mais importante, e das próprias causas em si. Por exemplo, o autismo. O autismo, a gente tem dados de que 20% a 30% das pessoas que têm autismo também têm epilepsia. Então, é um dado muito alto para você não ver causas se unindo para falar sobre algo que pode ajudar todo mundo. Então, é muito maior do que qualquer outra coisa ou um nome só. É realmente algo que precisa ser falado ainda mais nas rodas de conversa, nas famílias, na escola principalmente. A gente tem um trabalho muito voltado para a questão de palestras em escola, né? Então, a gente vai reforçar muito nesse ano agora, com apoios e com parcerias importantes,
que a gente precisa conseguir chegar naquela criança que está ali com 2, 3 anos de idade, naquele professor, para que ele tenha um olhar como se fosse o filho dele. Sim. De olhar e ver que aquela criança que é um pouco desatenta ou que muitas vezes na hora da aula ela tem alguns comportamentos diferentes, que talvez pode ser. Sim. Entendeu? Imagine uma criança com crise de ausência, que ela se desliga por 30 segundos, 30 vezes de manhã. Ela não assistiu a aula. Então, não é só sobre tipos mais importantes ou menos importantes, tipos de epilepsia ou tipos de crise de epilepsia. Crises epiléticas, no caso. Mas que tudo tem um impacto diferente. Sim. Tudo tem um impacto diferente. Então, realmente é você colocar isso em pauta e levar para o professor, levar para a escola, levar para a casa daquela pessoa a informação. Informação que, na verdade, informações mínimas que permitam o professor direcione as pessoas. Não, acho que você precisa procurar um médico, né? Que eu acho que o seu papel também, as pessoas têm que entender que a Jéssica não é médica, não é formada na área de saúde, não é nada, mas ela está falando da experiência dela de uma pessoa que vive com epilepsia, das dificuldades, né? Dos mitos, tudo de coisas que ela viveu, né? Por óbvio, quem vai dar o diagnóstico é o profissional de saúde, que tem capacidade, né? E tudo. E além assim, ela faz esse trabalho próprio do movimento educativo e tudo, mas ela também está para fazer as disputas dos espaços públicos, né? Para quem possa estar levando, fez um processo importante de aproximação com alguns deputados na Assembleia Legislativa, né? O próprio presidente da Assembleia Legislativa, por meio da primeira dama da Assembleia, né? Conhece a causa, né? É sensível à causa. O próprio presidente da Assembleia é super sensível a essa causa da epilepsia, como do autismo também, e que a gente possa também começar a fazer essa disputa também que eu acho que assim é um sistema, né? Assim, quando o posto de saúde não funciona, quando as policlínicas não funcionam, né? Às vezes você começa a sobrecarregar outros espaços, né? Então, se eu tivesse um posto de saúde com capacidade de acolhimento, de direcionamento, né? Então até de informativo, né? Eu acho que você dava um desafogado um pouco mais no sistema, né? Eu acho que o seu papel dentro do movimento é esse, né? De fazer, a gente é sobre a informação salvar vidas. Fazer a crítica e tentar aquela busca de aperfeiçoar o nosso sistema público para que ele possa chegar dentro das pessoas da periferia, que são as pessoas que mais sofrem, né, com algumas ausências do poder público, né, da saúde, da falta de medicamento, né? Então, e geralmente são esses postos que geralmente estão próximos dessas pessoas, né? Geralmente é a primeira porta que ela bate, né? Com certeza. Aí ela chega lá e se ela não tiver informação, ela vai voltar e pronto. Então, isso não é nada, é a cara do povo, isso não é nada, isso é frescura, né? Que é o que acontece às vezes muito, acontece muito. Então, acho que o ano de 2023, tenho certeza, o ano de 2023, a gente conseguiu avançar muito para que as pessoas enxergassem e vissem que a pauta é importante, que a causa da epilepsia tem que ser falada, até para que as pessoas entendam a importância ainda maior no contexto de cada família. Sim. Né? Então, os que mais sofrem são as comunidades. Sim. Então, hoje, você tem várias formas de você ter a epilepsia, né? De você ter o diagnóstico de epilepsia. E uma delas é a própria questão de falta de saneamento básico. Sim. Então, assim, se você for pegar tudo mesmo, é uma doença que pode estar muito mais ali perto da gente e que por nuances de preconceito, por nuances de não falar e por achar que a informação é tão difícil, que não era para ser, mas que as pessoas acham que é muito difícil, acaba que a pessoa, vou ficar ali mesmo, porque aquilo ali nunca vai acontecer comigo. Sim. E a gente precisa trazer um pouco mais para perto, para que, se fosse você, ou então não deixar acontecer comigo, para poder eu pensar e refletir sobre. Sim, e para me solidarizar, para me ter empatia, não necessariamente eu preciso viver com aquilo, né? Então, acho que é isso que é o trabalho. Eu falo muito por mim, assim, meu processo de aproximação com a epilepsia, muitas coisas eu aprendi da minha conversa com você, com essas conversas que a gente tem, né, e tudo. E aí você vai entendendo a causa, as importâncias, né, do que envolve toda a causa, né? E a gente vem buscando, nesses últimos tempos, se fortalecer, né? Junto, a gente sabe, eu sempre tenho aquela tese de que a gente sozinho, a gente
pode caminhar, mas a gente junto a gente consegue ir Chegar bem mais longe. Né? E a gente acha que nos últimos anos a gente conseguiu construir essa parceria de fortalecimento, né? Eu acho que foi uma troca interessante, né? Sim. Uma troca mútua, né? Além de tudo, assim, dos laços também de aproximação que a gente teve, né? Não só pelo movimento, mas de uma amizade, né? Que eu considero você como uma amiga, né, que a gente conversa sobre tudo, né, conversa sobre a causa, conversa sobre outras pautas, né, eu tive a oportunidade, eu te conheci por meio da Dona Cícera, não foi? Foi, a Dona Cícera foi que me te apresentou, né, e desde então a gente vem tendo um diálogo super, super importante, né, dentro dessa causa e com outros movimentos também, né? Sim. A Dona Cícera foi o elo de ligação. Foi um elo de ligação com muitas coisas que no ano passado deram muito certo e que a gente agora pode conseguir continuar criando ainda coisas mais fortes ainda devido a esse estou no povo e realmente vou me encontrar para ajudar o povo a realmente eles encontrarem a informação que precisam. Então, a gente conseguiu encontrar várias realidades que precisavam de ajuda. Sim, aí hoje vocês estão passando por um processo que é normal de reestruturação, né, de repensamento de como é que vai construir as causas, mas, de fato, hoje, acho que dentro de Fortaleza, você é um movimento super importante. Né? Você está aqui falando sobre a epilepsia, né? É um processo de educação que pode chegar. Uma fala sua aqui pode transformar a vida da pessoa, né? Opa, né? Importante. Então, o que eu faço com essa informação que eu recebo a partir de agora, a partir de você, né? Então, você é um ponto de informação importante de sensibilização de outras pessoas, né? Eu acho que a minha intenção aqui sempre foi essa, de trazer pessoas que às vezes assim dá um alcance maior, né, às vezes em projetos e ações que são super importantes, mas as pessoas não conhecem tanto, né? É tanto que eu comecei a fazer algumas lives pelo Instagram falando sobre o câncer, sobre o câncer de mama, né? Tudo que envolve, né? E tantas outras coisas que a gente conseguiu abordar também. Então, assim, como a diabetes, a gente já falou sobre diabetes, então são várias coisas que está no dia a dia das pessoas, nos anseios, das dificuldades, e às vezes as pessoas querem informação. Hoje a gente vive um acesso facilitado de informação, mas às vezes as informações não chegam com tanta qualidade, né? Então, assim, eu acho que você é um poço de informação de qualidade sobre a epilepsia, que fala com seriedade, com propriedade, né? Eu acho que é super importante, e com credibilidade de uma pessoa que vive, né, com epilepsia, e fala com você fala aqui sobre epilepsia com uma coisa super fluida, né? É uma coisa porque é o seu dia a dia, suas dificuldades, seus anseios, né? Então, para você é muito fácil, né, tá falando sobre isso, e eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui, né? Às vezes a gente está um pouco mais distante, um pouco mais próximo, mas a gente nunca corta os laços, né? Sim, com certeza. A Jéssica sempre foi uma parceira minha nesses últimos anos, e agradeço assim pela amizade, pela sinceridade, pelas construções que foi possível fazer ano passado, foi super importante, teve a solenidade, né? Do Março Roxo, né? Foi teve muita coisa bacana. Teve uma das médicas que é lá do JF também foi uma das homenageadas, né? Teve muita coisa importante para ano passado, foi que com certeza a gente vai conseguir reproduzir muita coisa esse ano. Foi uma luta do negócio da luz lá da OAB, né? Foi. Pode ficar louca, mas são pequenos passos que para você, que se você for olhar 4 anos atrás, será que eu imaginava conseguir fazer todo esse movimento todo? Será que há 4 anos, né? Com certeza. Então, assim, a gente está chegando, a gente está em fevereiro agora, né? Sim. E aí, março está aqui, tá praticamente batendo a porta. Março é o mês de conscientização da epilepsia, então é o mês do Março Roxo. Há alguns anos atrás, nem lei de conscientização tinha aqui em Fortaleza, Ceará, e hoje a gente tem. Sim. E os passos. E com certeza eu devo muito às pessoas que, principalmente no último ano, nos últimos 2 anos, conseguiram me dar um momento ou um minuto de conversa para que eu pudesse mostrar não a minha história, mas o quanto que a causa precisa ser vista, precisa ser ouvida, e as pessoas com epilepsia precisam realmente ter o seu lugar de que é importante e que realmente precisa ser visto. Então, eu anseio pelo dia que as pessoas com epilepsia vão ser vistas e ouvidas, porque é importante demais. É algo importante demais para se passar batido, e realmente são essas construções que a gente fez aí nos últimos
nos últimos tempos, que fizeram com que hoje eu pudesse realmente falar sobre isso, não só aqui, como em qualquer outro lugar. Sim, e é isso, Jéssica. Já estamos indo para quase 1 hora, que passa bem rapidinho. Quando eu olho, já estava com 40 minutos já. E no mais é isso, Jéssica, assim, deixar aqui para você fazer seus agradecimentos finais, né? Agradecer mais uma vez a sua presença, a disponibilidade. Eu sei que você está trabalhando muito, né? A mulher não para, trabalhando mesmo, se dedicando, né? Além de tudo, como eu falei, ela é mãe, é esposa, né? Filha, né? Então ela tem uma série de obrigações, né? Então, além da causa, né? Além da militância da causa que ela faz, né? Então, a mulher é uma potência, né? Assim, de trabalho, de dedicação. Tudo que ela faz, ela se dedica assim. Eu vejo assim, quando você compra uma coisa, você se dedica assim de corpo e alma, né? Seja no trabalho, seja na militância, né? Eu vejo assim como você se dedica, né? A tudo isso. E no mais é isso. Deixa aqui para você fazer seus agradecimentos finais, seus abraços, quem você quiser agradecer aí. Eu fico muito feliz. Você sabe que eu fico muito feliz quando eu consigo falar 1 minuto ou 1 hora sobre epilepsia, e que se a gente chegar em uma pessoa, que depois vou colocar aí comentário, ou pergunta, ou direcionamento, ou informação, ou querer saber mais sobre, ou não, eu não quero falar no comentário, eu quero falar no direct, quero falar no privado. Mas uma pessoa que vier dessa conversa que nós tivemos aqui, é uma pessoa que a gente talvez vai modificar a vida dela. Então, eu acho que o agradecimento é muito voltado para isso. Você, pessoa com epilepsia, ou você familiar, ou você cuidador, ou você que já passou por alguma experiência que você pôde ajudar alguém, reflita, veja o que você pode fazer com isso. E realmente entender que a gente precisa ser visto, ser ouvido, mas a gente precisa que a gente primeiro queira isso. E se não tiver no tempo, tudo bem. Mas se tiver, que você seja mais uma pessoa para entrar nessa luta que precisa tanto ser vista e ouvida. Então, acho que o agradecimento é muito sobre você estar conosco nessa causa, que eu agradeço muito, muito mesmo, como as outras pessoas que eu já citei aqui. E que realmente tem por trás. Você fala da profissional, você fala da mãe e tudo. Então, tem um bocado de gente por trás que faz com que a gente consiga ajudar o outro, mesmo sem o outro saber o que a gente passou e rodou para poder conseguir dar, sei lá, 10 minutos, 1 minuto de conforto para aquela pessoa. Então, eu agradeço muito ao... Não digo a palavra peso, mas... Meu marido é um suporte muito importante para toda essa construção. Dentro da sua rede de apoio, né? E nessa minha rede de apoio, que eu sou muito privilegiada de ter. Algumas pessoas realmente precisam trabalhar um pouco, e a gente está aqui para construir essas redes de apoio e fazer todos os tricores necessários. Mas meu marido é uma fonte, um pilar muito importante. Meus filhos, aonde... Um tem 6 e o outro tem 11, como eu já falei, e o meu filho de 11 anos consegue não só me ajudar, como já conseguiu, em algumas vezes, sozinho me socorrer, mas já conseguiu fazer isso no colégio, com o colega. Então, eu consigo entender que eu fiz a minha parte e que o meu filho vai ser um cidadão que ele vai conseguir fazer isso. Sabe? Então, são redes de apoio de amigos, no meu próprio trabalho, onde as pessoas realmente sabem, onde... Eu ando com o crachá e ando com o botãozinho, todo mundo fala, Jéssica, vamos conversar sobre, vamos levar, vamos fazer isso e tal. Então, de você realmente perpetuar e de você andar por todos os lugares, e uma tatuagem, por exemplo, ela, em vez de fechar portas, ela abrir portas. Porque a pessoa olha e fala assim, mas por quê? Aí, quando eu falo, a pessoa fala, mas espera ainda, vamos conversar mais sobre. Então, eu acho que o agradecimento é muito sobre eu conseguir chegar nos lugares e as pessoas conseguirem ouvir, entenderem, isso ser um multiplicador. Não sobre a Jéssica falar para todo mundo, mas sobre eu falar para você e você me representar em qualquer lugar. Como é um agradecimento que eu faço aqui para todo mundo, que esse rapaz, independente de estar com Jéssica ou estar com qualquer outra pessoa voltada para a causa, ele compra literalmente a causa, veste a camisa, e aonde ele for, ele vai falar sobre epilepsia. Então, você é um exemplo de que eu tenho outras pessoas assim, mas esse é o exemplo de que
não é sobre a Jéssica. Sim. É sobre eu ter conseguido passar a informação para você, a importância e você saber que você pode multiplicar. Coisa boa, viu? É isso. Falar potente aqui da Jéssica. Muito bom escutar. E é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez a Jéssica, agradecer vocês que vêm nos acompanhando aqui no YouTube, né? Eu quero aqui reforçar com vocês, meu povo, se inscrevam no meu canal, me ajudem, se inscrevam, ative as notificações, né? Ativa o sino, vai. Ativa o sininho, né? O menino vai botar da edição aí para ativar o sininho, né? Para que toda semana, quando nós estivermos subindo vídeo no YouTube, vocês sejam notificados. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da Jéssica, vou deixar também o da ABE também, para quem quiser falar com a Jéssica, mandar alguma mensagem. É o canal importante nacional que nós temos, a ABE, tá? Que é a Associação Brasileira de Epilepsia, onde tem aí várias pessoas fazendo um trabalho muito bacana. Sim. Então, é um canal responsável de informações seguras da epilepsia. E aqui no Ceará, a gente tem o SOS Epilepsia. E aí a gente podem deixar comentário, podem passar, podem ir direto no direct, pode ver todos os canais. A gente está aqui para ajudar até, dependendo de como seja aí toda a evolução, trazer profissionais para que o Alisson possa conversar mais e aí ajudar vocês nessas questões e a gente poder cada vez mais falar sobre. Exatamente. Eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais para que vocês possam estar seguindo. Vou deixar minhas redes sociais também, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, né? Então, estou em todas essas redes sociais. Curtem, compartilham, né? Faço questão sempre de reforçar no final e no início, porque a forma como vocês compartilham, né? Essas redes sociais, elas são impulsionadas a partir do que vocês curtem e compartilham, né? Então, cada vez mais que vocês curtem e compartilham o nosso material, mais pessoas vão ter acesso a esse material. Às vezes são falas que a Jéssica falou aqui que podem chegar a outras pessoas, né? Como ela falou, se a gente impactar uma pessoa com a fala que ela fez aqui, que nós conversamos aqui, valeu a pena a gente ficar aqui conversando, né? Com certeza. Informação é ouro, informação é importantíssima e informação de qualidade e com credibilidade, não é qualquer informação, né? Então, assim, desde já agradecer mais uma vez aqui todo o apoio de vocês, né? Vamos aqui buscar chegar nos 100 inscritos, né, no meu canal no YouTube. E é isso, pessoal. Mais uma vez agradecer. Vamos que vamos. Tamo junto.